Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar sobre os 40 dias do amor. Hoje, o nosso segundo dia, né? O nosso segundo dia que tem por tema o encanto das coisas menos importantes. Como nós começamos a falar ontem, nós precisamos entender que os relacionamentos são prioridades na agenda de Deus. Jesus falou isso quando resumiu toda a lei nos dois primeiros mandamentos, né? nos dois principais mandamentos. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. E a lição de hoje, a nossa reflexão de hoje, é a gente de fato dar prioridade àquilo que deve ser prioridade. Ou seja, não basta a gente saber quais são as prioridades ou que devem ser as prioridades, mas nós devemos fazer, nós devemos praticar, ou seja, colocar em ação essas coisas que devem ser prioridades, elas devem se tornar realidade na prática. Nós temos a tendência natural de alguma forma, nos dispersar. Por exemplo, quando você está conversando com um grande amigo sobre algum aspecto importante, alguma coisa importante, e você se distrai no almoço olhando para o feijão que está no dente dele. Você acaba perdendo ali, em algum momento, aquilo que é prioridade, não é? Porque você acabou se dispersando do que vocês estão conversando. Quando a sua esposa vem conversar com você, quer conversar sobre um assunto importante, começa a falar sobre um assunto importante, mas a sua cabeça tá lá no jogo do teu time de coração que daqui a pouco tá jogando. Então, você dispersou ali daquele momento e acaba não fazendo daquela coisa importante ser a mais importante naquele instante. Então, a gente deve priorizar isso. Jesus falou sobre o que deve ser prioritário, ou seja, o amor a Deus, o amor ao próximo, o que são prioritários e como nós devemos colocar isso em prática. Ele falou que nós devemos amar a Deus, como nós devemos amar a Deus. Ele não falou que somente devemos amar, mas como? Como? De toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de nosso entendimento. E a ideia daqui para frente é começar a colocar em prática esse como de Jesus nós podemos fazer. O autor ele destaca algumas coisas que são extremamente importantes e que às vezes nos distraem, como a comida ou o dinheiro, né? Na verdade, as tarefas. São duas coisas que podem tirar a nossa atenção: o dinheiro e as tarefas. Jesus falou sobre as duas coisas quando falou no Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus. E aí, ele trata essa questão no capítulo 6 de Mateus, apontando três verdades que são muito importantes, são destacadas pelo autor. A primeira é que não podemos servir a Deus e o dinheiro. Não tem como. Se a gente não der prioridade a Deus, a gente vai acabar permitindo que o dinheiro tome o lugar de Deus, e é o que acontece assim, sem nós até nos percebermos. Tá? A vida, ela é mais do que a comida, ela é mais do que a bebida. Ela está acima disso. A gente come e bebe para viver, e a gente não vive para comer e beber. Então, a prioridade deve ser viver, e não simplesmente consumir. É isso que Jesus está ensinando. E a terceira coisa, que a prioridade é uma questão de fé. Ou seja, Jesus disse que se Deus alimenta os passarinhos, né, se Deus cuida dos lírios dos campos, Ele não vai cuidar da gente? Então, nós temos prioridade na nossa vida, também evoca que nós temos fé, que temos um Deus que cuida de nós e supre as nossas necessidades. Eu gostei de uma frase que eu li nesse livro, separei aqui para partilhar com os irmãos. Deus não exige de mim que eu realize grandes coisas, mas Ele exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Ou seja, Deus nunca pediu pra gente fazer grandes coisas, mas Deus sempre quis da gente que a gente tivesse relacionamentos saudáveis. Né? A gente não pode substituir os nossos relacionamentos por tarefas, e acabar nos dispersando em relação a isso. Não só quanto ao dinheiro e não só quanto a tarefas, quanto à realização. Deus muito mais do que a gente fazer alguma coisa para Ele ou para outro. Eu acredito que muito mais do que os nossos filhos querem de nós, os nossos bens, eles querem muito mais a nossa presença, e assim também é o Senhor. Para nossa reflexão, né?
Fica aí para refletir o seguinte: Deus não exige de mim nada, não exige que eu realize grandes coisas, mas exige sim que eu aspire à excelência nos meus relacionamentos. Versículo para memorizar: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Mateus 6, 25. Pergunta para considerar: o modo pelo qual eu gasto meu tempo e dinheiro revela algo sobre as minhas prioridades máximas da vida? Ou seja, como eu estou gastando meu tempo e meu dinheiro, de fato revela o que eu penso ser prioridade ou o que eu estou tendo como prioridade? Que Deus te abençoe. Eu espero muito que você, de fato, não se encante pelas coisas menos importantes, mas faça da coisa mais importante ser a coisa mais importante. Fiquem na paz. Deus abençoe.